Bom, amados, a paz do Senhor, a todos os alunos do IBADEP. Neste momento nós vamos iniciar mais uma aula aqui do nosso livro Educação Cristã. Nós vamos para a lição de número 2, mas antes de começarmos aqui o assunto, é claro, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, né, que é o nosso livro de regra de fé e prática. Coloque o seu livro aí, a sua Bíblia e o seu livro, tá bom? O livro de Educação Cristã, e nós vamos já entrar um pouco neste assunto. Mas antes, como é de praxe, né, toda vez que nós vamos estudar a palavra do Senhor, que nós precisamos da revelação, nós precisamos orar. Então toda vez que você for estudar a Bíblia, ou qualquer uma situação, um livro que esteja se referindo à Bíblia, a oração é fundamental. Então nós vamos dirigir uma oração a Deus, né, e logo após vamos estar comentando sobre o livro Educação Cristã do IBADEP, lição de número 2. Bendito Deus, Pai bondoso, nós te louvamos. Obrigado pelo dia de paz que tens nos concedido. Pai, agora quando vamos nos debruçar na palavra, em que nós vamos aqui meditar na tua palavra, nós queremos pedir que o teu Espírito revele os mistérios desta palavra, para que possamos ser edificados e o teu nome ser glorificado. Guia-nos durante este período, Pai, que a tua boa mão esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Então você já pegou o seu livro, não é? Então vamos lá para a lição de número 2. Hoje nós vamos falar sobre a educação religiosa. Esse livro ele está dividido em cinco lições. A primeira lição foi sobre a história da educação cristã. Hoje a número 2 é a educação religiosa. A 3, educação pedagógica. Quarta lição, psicologia educacional. E a quinta lição é sobre a escola bíblica dominical. Então hoje nós vamos para a lição 2, que é a educação religiosa. Bom, procedendo, já iniciando aqui, o vocábulo educação, ela vem do latim, que quer dizer extrair. Quer dizer retirar, não é? Do texto, ou retirar de uma informação de uma determinada área para ser aplicado na vida de uma pessoa, na vida das pessoas. Então o conceito de educação, ele tem vários vertentes. Cada pedagogo, cada escritor tem uma forma de pensar. Por exemplo, de acordo com o Spring aqui, a educação é uma realidade humana que se tem realizado por si mesma desde os mais primitivos tempos, embora sem teoria manifesta. Já para John Wayne, o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica, é a educação para a vida social. Então veja que aqui, segundo o conceito deste teórico aqui, do John, é vital, a educação é vital. Por esta razão, pelo fato de ser vital, é que ela deve ser, de uma certa forma, muito bem planejada, muito bem fundamentada, e a educação em si. Porém, a educação religiosa nem fala, porque a educação religiosa já é uma educação um pouco mais afinada, não é? Que procura até de uma certa forma melhorar a vida das pessoas. Então, baseado nestes conceitos é que nós vamos para a primeira parte. A palavra e suas definições. A educação é o desenvolvimento e o cultivo sistemático das capacidades naturais, por meio do ensino, exemplo da prática. Inclui tanto no conhecimento teórico quanto na experiência prática, no desenvolvimento e nas habilidades diversas. Então a educação, como nós vimos já na aula passada, a educação institucionalizada, ela já foi de um certo tempo para cá, porque existe a educação formal, a educação informal, a educação empírica, né, que é aquela que é repassada de pai para filho, aquela que é aprendida em casa, aquela que é aprendida com as lições da vida, né, essa é a educação informal. E toda essa questão, tudo isso está somando, né, para aperfeiçoamento das pessoas. Então, quando a gente vê aqui, em um sentido formal, a palavra indica o ensino de um sistema, servindo de sinônimo da palavra pedagogia. Porém, quando eu falo da educação no sentido formal, é claro que eu estou me referindo a uma instituição, eu estou me referindo a um tipo de educação que aplica práticas pedagógicas, não é? Aquelas práticas aprendidas na escola. E a educação informal, é claro, é aquela que você, no dia a dia, que você aprende com pessoas, que você aprende com a própria lição de vida.
Então a gente tem aqui, a revelação e a inspiração saem em ajuda da educação, pelo que também o Senhor Jesus Cristo é o supremo exemplo de que as pessoas bem educadas deveriam seguir e tentar duplicar tanto a natureza quanto a prática. Então a gente percebe que a revelação e a inspiração da educação, elas ajudam. E o próprio Jesus aqui, ele foi o supremo exemplo. Ninguém ensinou mais do que Jesus. Ninguém ensinou mais do que Jesus. Jesus ensinava com as suas palavras, mas Jesus ensinava com os seus exemplos, com as suas atitudes. Jesus ensinava com a sua forma de ser. Pessoas eram beneficiadas com a forma com que Jesus se portava diante das situações. E tudo isso nos leva a pensar, nos leva a acreditar que a educação é algo muito especial, mas muito especial mesmo. E quando trata de educação cristã, essa é que deve ser bem fundamentada, deve ser muito bem aplicada. Então, o objetivo dessa educação, da educação cristã, da educação religiosa que nós estamos vendo aqui, para as pessoas bem educadas deveriam seguir e duplicar esse conhecimento. Ensinar as pessoas, para que as pessoas vivessem um pouco melhor. Então, todos os bons processos de educação dispõem de compêndios adequados. No tocante ao processo da educação espiritual, o texto principal é a Bíblia. Então, para a educação religiosa, para a educação espiritual, o livro-texto é a Bíblia. Não existe outro livro que fundamente a nossa fé, que tenha um efeito mais positivo, que tenha um efeito tão positivo e prolongado do que a Bíblia. A Bíblia é, na verdade, o livro dos livros, né? Então ele é o compêndio principal do que diz respeito à educação cristã. Mestres são providos para ajudar no processo a fim de prover exemplos de instrução adequada. Então os mestres, aqueles que ensinam, porque como a gente viu na aula passada, os sacerdotes tinham uma missão de ensinar, eram professores, eram mestres, os profetas ensinavam, os patriarcas ensinavam, e agora os mestres, não só professores, mas como pastores, como doutores, todos eles têm uma fundamentação, têm uma finalidade. Mestres são providos para ajudar no processo a fim de prover exemplos e as instruções adequadas. Esses professores são descritos como sábios. Provérbio capítulo 13, versículo 14, está escrito lá. E quando ele fala dos sábios, ele está falando exatamente disso. Ele está falando dos professores, dos mestres, daqueles que têm a função de ensinar. Seus alunos eram chamados antigamente de filhos. Se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 8, você vai perceber que os alunos, aquelas pessoas, os aprendizes, ou aqueles que estavam, os discentes, eles eram chamados de filhos. É tanto que Paulo, em um determinado local, em uma determinada situação, ele chamava Timóteo de meu filho que eu gerei. Então, na verdade, essa questão é muito séria. Os alunos, naquela época, eles eram tratados como filhos. Por quê? Porque a primeira educação era transmitida pelos pais. Depois, criava-se um vínculo tão forte, um vínculo assim tão de respeitabilidade, do professor, do aluno para com o professor, como do professor para o aluno, criava aquele vínculo de respeito e também de gratidão. Então, isso tudo gerava esse conceito de pais e filhos. Porquanto a educação processa-se melhor quando os princípios espirituais da família divina estão sendo seguidos. É claro, isso aqui é fundamental. Os princípios espirituais, e aqui eu falo da família, quando os princípios são seguidos na família, a educação religiosa, a educação espiritual, no âmbito da instituição, por exemplo, da igreja, ela tem um efeito melhor, ela tem um efeito mais positivo, ela tem um efeito um pouco mais consistente no aprendizado do aluno e também na sua forma de pensar, na sua forma de ser. No Novo Testamento, encontraremos menção dos rabinos, como os professores, os mestres, os professores. No grego, esta palavra diáconos, tem usado por cerca de 50 vezes
nos evangelhos, mas aplicada de modo supremo a Jesus. Ele ensinava as multidões nas sinagogas, em particular, ele ensinava os seus discípulos. Então Jesus ensinava as pessoas, não é? Nas sinagogas, nas igrejas. Nessa época o estudo já era, o ensino já era um pouco, não institucionalizado, mas um pouco já mais estruturado. Não é? Ele era feito nas sinagogas, feito nas igrejas, primeiro nas casas, depois nas igrejas, né, nas sinagogas. Isso era de uma forma muito frequente. E Jesus ensinava em público as pessoas nas sinagogas, mas tinha momento que Jesus levava os discípulos em particular, e a Bíblia diz que em particular eles ensinavam. Então existe o ensino que ele é na sinagoga, e existe aquele ensino que é particular. Aí a gente chama isso, hoje, em uma linguagem um pouco mais técnica, a gente chama esse ensino em particular, nós podemos chamar isso de discipulado. Não é? Na verdade, Jesus estava formando discípulo, Jesus estava discipulando quando ele levava em particular. Então isso é discipulado. Bom? Então vamos lá. Aqui virando a página, já na página 40, a gente vê a educação formal e a educação informal. Tá bom? A educação formal é adquirida através de estudo bem organizado, usualmente administrado nas escolas. Esse ensino se faz por graus, havendo certo número de disciplinas requeridas, dentro de um determinado número de anos. Então, o estudo formal é aquele que é realizado dentro de uma instituição organizada, não é? Com um número de disciplinas determinada e por um período de tempo. Isso, então, é educação formal. A educação informal é aquela adquirida mediante estudo privado ou mediante as experiências diárias, incluindo aquilo que se aprende através de comunicações, livros, revistas, rádio, televisão e cinema. A gente aprende através dessas coisas. No dia a dia, como eu disse, a gente vai aprendendo lições. Quando a gente assiste televisão, a gente aprende coisas. Quando a gente assiste até um filme que você assiste, você aprende coisas. E outra coisa também, quando você ouve rádios, quando você lê revistas, tudo isso é uma forma de educação. Porém, a gente chama isso de educação informal. Uma educação que acontece, eu não diria por acaso, mas eu diria que de forma assim, muito espontânea, de forma muito natural. Essa educação vem acontecendo, né? E aqui a educação informal, a gente pode trazer um pouquinho aqui para o lado religioso, para a educação religiosa, que é muito importante mesmo. Aqui nessa questão você pode introduzir, nessa questão informal, aqui você pode introduzir livros teológicos, livros devocionais, livros científicos, por que não? Livros científicos. Por exemplo, tem um livro do Augusto Cury chamado O Código da Inteligência, que é um livro científico e é um livro fantástico, um livro fundamental, muito bom, principalmente para quem ensina, né, para quem é ensinador, para quem é pastor, para quem é líder. O Código da Inteligência é muito bom mesmo. Ele ajuda a entender como que se forma o pensamento, né? Então isso é interessante. Então a gente aprende com isso também, só que isso é educação informal, ok? Vamos aqui para mais um tópico, a importância da educação cristã. Aqui eu vou defender, não é, que a nossa, claro, eu como ensinador da igreja, né, eu preciso dizer da importância desse estudo. Quer dizer, pelo menos para mim, eu acho fundamental. E aqui, olha só, eu sempre debato sobre isso. O autor do livro, ele diz assim: desde criança o ser humano sofre muitas e variadas influências, com maior ou menor grau de pressão sobre o seu pensamento e sobre o seu comportamento. Então, desde criança, é fundamental, é importante o estudo cristão, a educação cristã é muito importante. Eu diria que é vital, principalmente na infância, na época em que a criança está absorvendo o conhecimento. A gente sempre compara, usando na parte da pedagogia, a gente sempre compara com uma esponja, não é? Em que absorve todo o conhecimento, absorve toda a informação. Então, nesse período
a introdução da educação cristã, eu diria que é muito importante. Então, agora, a pergunta, na sociedade em que vivemos, quem vai orientar os nossos filhos e as nossas filhas sobre crer e como viver? Aqui está uma grande interrogação. Porque hoje, a grande parte da educação formal, não é, está voltada e está, de uma certa forma, voltada para conceitos como o conselho dos evolucionistas. Eu dei aula de biologia durante muito tempo nas escolas públicas do ensino médio, e o ensino, a teoria evolucionista, ela é muito forte, e ela não é só trabalhada em biologia, mas em todas as outras áreas do conhecimento em que é necessário fazer uma conotação e abrir um link para essa questão do evolucionismo, né? Os teóricos fazem sem piedade. Então, é importante, é fundamental que as nossas crianças, desde cedo, desde muito tempo, conhecimento, desde quando muito pequenas, idade bem tenra, eles já tenham conhecimento da palavra, da verdade. Porque aqui o comentador até coloca, quem vai ensinar os nossos filhos a crer e como viver nesse mundo tão terrível, né? Então, a educação cristã é fundamental nesses aspectos. Aqui, ó, no livro ainda, a gente pode ter aqui uma outra situação que diz assim, ó, os mentores maiores que comandam o comportamento humano são pessoas que manipulam os meios de comunicação, entre os quais estão artistas de teatro, cinema, televisão. Todos esses camaradas, eles têm uma influência na mídia. Esses artistas, cantores famosos, esses caras, todos eles têm uma grande influência na mídia. Veja, a revista Eternity, em maio de 1983, relatou um estudo sobre os principais escritores de televisão norte-americanos e sobre os executivos de Hollywood. Analisados 104 profissionais de Hollywood, chegaram-se aos seguintes dados. Veja bem, 80% não se opõem ao homossexualismo praticado. Ou seja, 80% são a favor do homossexualismo. 97% apoiam o aborto. Então, a gente percebe que isso aqui é contrário às escrituras. E esses camaradas estão na mídia 24 horas, bombardeando as nossas crianças, bombardeando a cabeça das pessoas com informações, né, que são malignas. 93% não comparecem a um culto ou a um serviço religioso durante um mês. 93% desses camaradas. Vai aprender o que de espiritual? O que o cara desse vai aprender? Se 93% não comparecem a um culto ou um serviço religioso durante um mês, tipo, um ano, meu Deus, são esses caras que estão formando, não é? Porque muita gente se espelha nessas pessoas, procuram, tem essas pessoas como eles chamam ídolos. Um dia desse uma pessoa vem perguntar qual é o meu ídolo. Eu digo, Cristo. Não, mas quem é a pessoa que tu admira? Cristo. Mas quem é o teu maior? Cristo. Cristo. Cristo é tudo. Ele deu a vida por mim. Ele foi humilhado, ele sofreu, ele passou todo tipo de humilhação possível. Cuspiram no seu rosto porque ele me amava. Eu tenho que ser fã de um camarada desse, eu tenho que ser fã de uma pessoa dessa. Então, Cristo é tudo para nós. Ainda tem mais. 66% dessas pessoas acreditam que a TV é um importante poder na obra da reforma social. Veja, que reforma social é essa? Em que as pessoas são a favor, são pessoas que apoiam o aborto, são pessoas que durante um ano não comparecem a nenhum tipo de serviço religioso, e são eles que estão na TV formando pessoas. Isso é algo muito sério. Então, por isso que nós estamos falando sobre a importância da educação cristã. Em uma conclusão dos pesquisadores, segundo
dos produtores de televisão, eles não estão nisso apenas por dinheiro. Também procuram fazer com que os seus ouvintes mudem para uma visão de boa sociedade. Lá como cá, os manipuladores dos meios de comunicação e de recreação pretendem ser os mestres da moral. Se perguntarmos aos crentes se desejam isso, é quase certo que a maioria responderá que não. Mas quando alguns pastores, obreiros, membros da igreja dizem que não é importante estudar doutrina, estão favorecendo a ascendência desse tipo de mestres. Então, quando, até um tempo atrás, estudar teologia era algo que era visto por muitos como algo assim muito negativo, não é? Eu particularmente, porque para a glória de Deus, eu conheci a Cristo com 5 anos de idade, não é? E daí para cá eu tenho caminhado durante toda essa trajetória. Hoje eu estou com 44 anos de idade, servindo a Deus, continuo ainda na mesma graça. E na época em que eu era mais jovem, eu ouvia dizer que a teologia, quem fazia teologia, ficava frio, ele era uma pessoa que o Espírito Santo não tinha mais acesso a ele, era uma pessoa que ficava, vamos dizer assim, uma pessoa totalmente contrária às coisas de Deus, e eu via a teologia como algo muito negativo, porque eu fui ensinado a isso. E depois, como a gente começou a estudar, fiz ETAD, e eu fui perceber que quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você se debruça na palavra, quanto mais você busca enriquecer-se na palavra, mais você se aproxima de Deus. Porque quanto mais você o conhece, como disse Augusto Cury. Augusto Cury disse que é impossível conhecer a Cristo e não amá-lo. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais você ama Ele. É impossível não amar a Cristo conhecendo Ele de uma forma assim bem mais próxima. E a teologia é isso. É importante conhecer, é importante a educação cristã. Vê-se dessas notas introdutórias a importância da educação cristã. Ele consiste em levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, a salvação em Cristo e uma vida crescente, perseverante, dinâmica, a fidelidade a Deus e a sua palavra. Então, o objetivo da educação cristã é realmente esse. Agora, vamos para a página 42. A quem compete a obra da educação cristã? É de responsabilidade de quem? Uma aguinha aqui que é para melhorar. De quem é a responsabilidade? A quem compete a educação cristã? Aqui nós temos 2 órgãos que são fundamentais. Eu diria que são vitais. Primeiro, é o altar. O púlpito deve ser o lugar aonde a palavra é exposta de uma forma bem mais detalhada possível, porque através desta instituição, deste órgão aqui, deste departamento, desse ministério, alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Então o púlpito, a função do púlpito é na pregação da palavra de Deus, a ênfase maior a salvação, a evangelização, mas a pregação de todo o desígnio de Deus. A saber, a pregação de toda a palavra de Deus inclui necessariamente e inevitavelmente o ensino. Então, no púlpito deve ser pregado a palavra, mas também deve ser ensinado. Segundo, a escola dominical. A escola dominical é um órgão fantástico, é um ministério fantástico da nossa igreja. É algo assim fundamental. Eu diria que nenhum obreiro expoente, nenhum obreiro expoente, ou nenhum obreiro expoente deixou de ser aluno da escola dominical. Nenhum. Ou todo obreiro expoente foi aluno da escola dominical. Você nunca vai ver um obreiro expoente, um obreiro que ele não foi para a escola dominical. É um obreiro de fachada. Um obreiro que, de verdade, é aquele obreiro que teve as bases fincadas na escola, tem a base fincada na escola dominical. O estudo, o ensino da palavra. É o único culto que nós temos, ou a única atividade que nós temos na igreja, que tem 1 hora exclusiva dedicado ao estudo, exclusivamente ao estudo. Então, é fundamental a escola dominical. Eu diria que é vital na vida da igreja, principalmente para novos convertidos e para convertidos antigos também. Eu tive outro dia olhando no meu acervo e
eu consegui encontrar uma lição da escola dominical de 1970. Ela é um ano mais velha do que eu. Eu consegui encontrar uma pessoa muito querida, estava fazendo uma limpeza na sua casa, sou muito simples, e eu vi aquela lição ali de 1970, e eu não resisti, eu pedi dela, eu disse, me dê essa lição para mim. Ah, sim, claro. E eu peguei aquela lição e eu fui olhar. Agora há pouco tempo, em 2010 eu acho, foi 2010, teve uma lição muito com o mesmo tema, e eu fui olhar, sabe, bem detalhada, mesma coisa, não mudou quase nada, a não ser a linguagem, né? A linguagem muda a forma de ser colocada, não é? A parte estrutural também, mas a essência é a mesma. Então a escola dominical, ela é uma agência de ensino muito especial na nossa igreja. Agora vemos para a página 43, a necessidade da educação cristã. A necessidade. Primeiro, a necessidade fundamental é por causa da incredulidade do povo. A gente se depara todo dia com a incredulidade. Pessoas que negam a fé ou que negam a Cristo por qualquer coisa. Então a educação cristã é necessária para combater esse tipo de situação, para combater a incredulidade, porque nós precisamos sempre estar acreditando na volta de Cristo, nos milagres de Cristo, na salvação de Cristo, no nome de Cristo. Nós precisamos estar sempre acreditando nisso. E também a outra situação são as oportunidades. Considerando os meios de comunicação utilizados na atualidade, muitas vezes foge aos nossos olhos a possibilidade de termos em mão. Aqui, a necessidade da educação no combate à incredulidade e também em virtude das oportunidades que temos. Eu estava vendo, hoje, eu tenho mais de 1.600 pessoas no meu Facebook. E quando eu posto uma mensagem, eu alcanço, pode não ser as 1.600, mas eu alcanço 1.000 pessoas com uma postagem minha. Então, os meios de comunicação de educação cristã, hoje, os meios pelos quais nós podemos estar ajudando pessoas, eles são muitos, né? Nós temos um programa no rádio, e ontem eu estava também ministrando ali no rádio, no programa do Gilberto Braga, e depois eu recebi dezenas de mensagens, não é? Louvando a Deus. Então a gente percebe que os meios de comunicação favorecem, na proporção que eles favorecem também a disseminação de práticas pecaminosas, não é? De uma série de situações negativas, também tem a parte boa, a necessidade da educação cristã nas oportunidades. A necessidade no esforço pleno e total. Aqui é uma outra questão. A necessidade de esforço. A igreja precisa se esforçar nessa última hora. Nós precisamos nos esforçar nessa última hora. Eu preciso me esforçar nessa última hora para ensinar, para, sem perder tempo, buscar, né, estar retransmitindo, estar passando aquilo que eu recebi do Senhor, como disse Paulo. Né? Aquilo que eu recebi, eu devo transmitir da parte de Deus. Então, amados, nós temos aí uma necessidade de nos esforçarmos plenamente para ensinarmos a palavra. A base da obra da educação cristã, nós temos aqui a base doutrinária. Primeiro, nós temos a fonte por excelência da educação cristã, que são as Escrituras Sagradas. Essa aqui é a base fundamental, é a fonte de inspiração. É a fonte de excelência da educação. A Bíblia como devocional supremo, livro, texto fundamental. Devocional é todo dia, né? Então ela é o centro de pesquisa e ela é também o devocional. Todo dia precisamos de uma porção. A Bíblia é conhecida e amada e obedecida. Isso aqui também é fundamental. Bons livros, livro de hermenêutica, bíblica, interpretação, devem ser lidos e estudados. Porque existem técnicas de interpretação e tem dicionários, né? Tem muitos dicionários bons. Procure, porque algumas palavras, né? É como dizia um grande amigo meu, psicólogo amigo meu, ele dizia que o conhecimento está escondido. Então a gente precisa ir buscar esse conhecimento, tá bom?
em face das distorções hermenêuticas que estão aí, né, dentro e fora das igrejas, são de suma importância o estudo bem detalhado, né, com uma boa base bíblica. Aí tem as filosofias cristãs, as ações cristãs, o departamento de educação cristã, que eu já falei sobre a escola dominical, eu falei sobre o altar, eu falei sobre o púlpito, que é fundamental estar divulgando aí, difundindo essas questões. Agora nós vamos para a correção dos exercícios da página de número 49. Então, assinale com o X a alternativa correta, atividade 1. Então, é adquirida através do estudo bem organizado, usualmente administrado nas escolas. Aí, a alternativa é a letra A, tá bom? A educação formal. 2. A esfera básica da educristão aí pontinho, pontinho, no sentido de capacitá-lo para a esfera mais ampla, que é pontinho, pontinho. Então, você marca a alternativa C, tá bom? C de casa. Aí, número 3. É coerente dizer que a área de atuação global do magistério eclesiástico evangélico aí você marca a alternativa B de bola, ok? Aí vem, marque C para certo e E para errado. 4. Aí, letra C. Em termos pedagógicos, educar pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais do ser humano. Essa é correta, ok? 4 é correta. A 5. A educação é o nome da ciência, ou ramo de estudo que trata histórica e odiernamente dos princípios e práticas do ensino e do aprendizado. Também está correto, ok? Então, número 1, letra A. Número 2, letra C. Número 3, letra B. Número 4, C. E número 5, C, ok? Então vamos continuar e vamos para a página de número 50. A escola de preparação de obreiros. Veja que tópico lindo. É fundamental a educação no que diz respeito à formação de obreiros. Eu fico pensando, e eu sempre me questionei, que quando você vai ser, por exemplo, um enfermeiro, você vai para uma faculdade, você estuda. Quando você vai ser advogado e você quer ser um bom advogado, você vai para a faculdade. Quando você quer ser um médico, você vai para a faculdade. Quando você quer ser contador, você vai para a faculdade de contabilidade. Então, quando você quer ser obreiro, é fundamental que você conheça o livro sagrado. Eu não estou dizendo aqui que todo obreiro tem, não, eu estou falando que se você pode estudar, se você tem condição de estudar, é fundamental. Por exemplo, eu conheço a área rural daqui do município de Feijó, eu conheço uma boa parte da área da zona rural, e é bem verdade que nós temos obreiros que não sabem ler. Não sabem ler. Eles moram a muitos dias de viagem daqui, e é claro, a gente não pode exigir de uma pessoa dessa, não é? Que ele vá para a faculdade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem condição de estudar, entre numa escola de preparação de obreiro. Que escola é essa? O IBADEP, por exemplo. Faz teologia no IBADEP, ué. E você vai ver como é uma bênção. Você vai ver como os livros são preparados de forma bem tranquila. É muito bom, eu aconselho que você faça. Então, escola de preparação de obreiros. É isso aqui. Isso aqui, o IBADEP é uma escola de preparação de obreiros. Porque a gente estuda sobre todas as doutrinas, estuda sobre tudo, administração eclesiástica e tudo mais. Nós estamos falando sobre a educação cristã. A história da educação cristã. Então, isso é fundamental. A escola na formação de obreiros cristãos é do departamento especializado da educação cristã, que tem como objetivo o treinamento de obreiros, a fim de que este, devidamente preparado, exerçam diversos ministérios eclesiásticos. A escola de formação de obreiros cristãos recebe mais diversas nomenclaturas: escolas bíblicas, escola de obreiros, institutos bíblicos, seminários, faculdade teológica, centro de formação, missionários e evangelistas. É a mesma coisa. Tudo isso é escola para obreiro, escola de obreiros, ok? Qual é o objetivo dessa escola? É claro, não visa desestimular o trabalho leigo da igreja, mas fazer com que este se especialize no âmbito e nos limites de sua laicização.
Então veja bem, quando nós estudamos teologia, em nenhum momento a nossa ideia é menosprezar, não. Não pense nisso, em nome de Jesus. Se você está fazendo teologia e você acha que você vai menosprezar aquele que não faz, não, isso é pecado. Isso você fazer distinção de pessoas é pecado. Mas eu estou dizendo que se você tem condição, se você mora em uma cidade, você mora numa cidade que tem o curso teológico, então, amado, faça. Mais justo do que isso. Faça, é muito legal. Eu sempre vou estar aconselhando você a participar. O objetivo é sempre melhorar. É melhorar. Quando eu faço um curso teológico, eu até melhoro a minha linguagem, melhoro a minha forma de ser, eu tenho mais habilidade na hora de preparar um sermão. Eu fico pensando que há tempos atrás, vou dar um exemplo aqui, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente, para preparar um sermão, a gente dispunha de poucas ferramentas, poucas. A gente tinha uma chave bíblica, né? Era um livrinho da capa preta, assim, pequeno. Eu sou dessa época. Então a gente tinha uma chave bíblica, era um meio mais sofisticado. Hoje a gente tem dicionários, hoje a gente tem mapas, hoje você tem comentários bíblicos, hoje você tem a internet aí com uma infinidade de informações, não é? Hoje até a Bíblia, você instala a Bíblia no computador, no telefone, e você só está pegando os versículos, os textos que você quer, pega, copia, cola aqui e monta o sermão rapidão. Então essas ferramentas são para beneficiar o nosso ministério, ok? E não para desprezar ninguém, muito pelo contrário. Deus me livre de aprender algo para menosprezar o meu irmão. Outra coisa, você fala com mais segurança daquilo que você está se referindo. Quando você tem um bom conhecimento, tem um conhecimento elevado daquilo que você vai falar, você fala com mais segurança, você fala com mais graça, você fala com mais disposição, sabe? Você fala com mais ousadia, te dá mais ousadia. Então, quando você conhece o milagre de Jesus, que você vê como que aconteceu, né? A gente fica mais crente quando a gente estuda teologia de uma forma assim, bem apurada, colocando sempre Cristo na frente. É claro que isso aqui não vai mudar a minha vida em muita coisa. O que vai mudar a minha vida é o meu compromisso com Cristo, é a minha forma de ser com Ele, a minha forma de andar com Ele. Tá bom? Isso aqui não é o conhecimento, não é para menosprezar, mas para edificação. Escola de formação de missionários. Aqui Paul, ele recomendou que aquele que se deseja consagrar-se à obra missionária, mantenha-se as suas ferramentas prontas. Deus lhe indicará a tarefa. Aqui, eu sempre me questiono, porque assim, eu estava vendo missionários. Quando a gente fala de missionários, aí a gente já pensa na África, já pensa na Índia, que também deve pensar, já pensa na China, já pensa na janela 10x40, também. Mas existem missões, povos, dentro da nossa região, que estão sem ser alcançados por Cristo. Eu digo isso porque, para a glória do Senhor, nós estamos alcançando uma tribo indígena, que muito acima no Rio Envira, aqui no município de Feijó, nós alcançamos uma tribo que muita gente, ou seja, pouca gente tinha ido lá, pouquíssimas pessoas. E nós estamos com uma congregação nessa aldeia, mas é muito distante daqui. São povos que estavam isolados, mas isolados mesmos. E a gente descobriu essa comunidade lá, e nós fomos lá com a palavra, e graças a Deus nós temos essa aldeia 100% convertida para a glória do Senhor. Então nós ainda temos comunidades aqui na nossa zona rural que ainda não foram evangelizadas. Nós temos, eu estava vendo no Mato Grosso do Sul, um amigo meu foi para lá e me falou sobre a carência. Aí a gente fica pensando,
Missão é só na África, é só no Haiti? Não. Missão é em Jerusalém também, é na Judéia, é em Samaria. Então, mas se você tem um pensamento missionário, e você acha que precisa ir para o Peru, por exemplo, nós estamos mantendo um obreiro no Peru. Assembleia de Deus de Feijó, uma parceria com o Cruzeiro do Sul. Nós estamos com um obreiro no Peru. Nós estamos com um obreiro na Alemanha, a igreja de Feijó. Uma igreja desse tamanho. Mas nós estamos acreditando que Deus vai fazer coisas muito grandes em nossa vida. Então, amados, se você quer, então você quer ir para um país que fala inglês, então estude inglês, homem. Você quer falar, fale espanhol, aprenda espanhol. Você quer trabalhar com índio, então aprenda a linguagem indígena. Por quê? Porque na proporção que você está preparado, Deus vai levantar alguém para te abençoar e te manter lá. Aí a gente tem aqui, ó, o que é uma escola de formação de missionários? É um departamento de educação cristã que tem por objetivo preparar obreiros cristãos especializados em levar o evangelho além de suas fronteiras culturais e nacionais. Então, a escola de missões, de formação de missionários, é uma escola que procura preparar psicologicamente, procura formar, né, pessoas especializadas para determinado tipo de país ou língua. A urgência da escola da formação de missionários. Isso aqui é urgente, porque ninguém sabe quando é o arrebatamento da igreja, ou nós não sabemos quando vamos morrer. Eu preciso fazer algo hoje, agora. É urgente. Primeiro, porque nós não sabemos quando será o arrebatamento da igreja. E segundo, como eu disse, ninguém tem garantia do amanhã. A missão acima das missões. Ainda que venha o missionário dedicar-se a vários mistérios, medicinas, assistência social, educação linguística, não se pode esquecer de que, acima de tudo, é um porta-voz dos céus e, como tal, tem o dever de anunciar todos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma obra social, assistencial ou educacional é completa sem a proclamação do Evangelho. Então o Evangelho é quem dá, na verdade, sabor a essas coisas. O Evangelho é quem dá motivação, não é? Nos dá motivação para isso. O compromisso com a ortodoxia bíblica. Por mais especializado que seja o missionário, ele não deve esquecer. A Bíblia Sagrada é a sua maior especialidade. Pode falar todos os idiomas, mas se não falar a língua da palavra de Deus, jamais será entendido. Se dominar todas as ciências e não conhecer, porém, a sabedoria dos profetas e dos apóstolos, não passará de um ignorante culto. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática em todas as situações. Agora existe também, eu posso também trabalhar com a escola de educação musical, voltada para a área espiritual. Isso é fundamental, é muito bom. Projeto social nessa área. Os grandes avivamentos sempre trazem a música sacra como instrumento de adoração ao Senhor e de comunicação da sua mensagem. Foi o que aconteceu na Reforma Protestante, no departamento wesleyano da igreja do século XVIII. Nação acostumada aos cânticos gregorianos. Tudo isso são fundamentais. Falando aqui sobre a música sacra, por exemplo, os hinos da harpa cristã, da nossa harpa cristã, são hinos que têm uma melodia fantástica, que tem meu Deus, narrativas assim extremamente espirituais. Então, esses hinos que foram compostos, não é? Que foram compilados, eles têm uma importância muito grande. Uma linguagem muito, muito abençoada, uma linguagem muito espiritual mesmo. A ideia é a linguagem espiritual. E aí a gente percebe que nós não podemos deixar esse compêndio, não é, ficar esquecido. Muito pelo contrário, nós precisamos
cada dia mais cantar esses hinos sacros nos nossos cultos. Aí vem o que é música? A música é uma arte de manifestar diversos sentimentos da alma humana através da artística e disposição de sons. Tecnicamente pode ser definida como arte e a ciência que através da combinação da harmonia e da melodia do ritmo produz sons agradáveis. A palavra música procede do vocábulo latino musique. Então a música, ela tem um poder sobrenatural. A música tem uma capacidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você, no mundo mesmo, antes de você conhecer a Cristo, tinha uma música que marcou a sua história. Aí 10 anos se passaram. A hora que você ouve aquela música, você revive o momento. Você revive. Você volta lá naquele momento. A música te traz essa lembrança. A música, ela tem essa capacidade também no sentido espiritual. Às vezes um hino que você é acostumado a cantar, que você é acostumado a ouvir, mas em um determinado momento você ouve aquele hino e ele preenche a tua alma, ele preenche o teu ser, ele traz para ti um alento fenomenal. Isso é a música, ensinar através da música. Nós temos um projeto aqui na Assembleia de Deus de Feijó, chamado Lar Feliz. E para a glória do Senhor, eu sou o coordenador deste ministério. E muitas ocasiões a gente canta hinos comuns, que todo mundo sabe. E a gente vê coisas sobrenaturais, pessoas que choram, pessoas que se emocionam, pessoas que nos procuram depois, sabe? Foram impactados com aquela música. Então a música tem um poder especial. Ela é especial. A origem da música. Das Sagradas Escrituras inferimos ter sido a música a arte que Deus ensinou inicialmente às primeiras dentre as suas criaturas racionais, os anjos. Nós acreditamos que o autor aqui também acredita que a música foi um das principais coisas que Deus ensinou aos anjos. Foi a arte da música, porque a música, ela leva-nos à adoração, leva-nos a ficarmos um pouco mais contritos com Deus. Então, a origem da música com certeza foi no céu, porque coisa boa é ouvir uma boa música, uma música cantada na unção. Meu Deus, é algo fantástico, algo muito legal. A linguagem dos anjos, descreve Thomas Carlyle, só pode ser a música. Adão ainda vivia quando um dos seus netos pôs-se a fabricar instrumentos musicais e a compor melodias. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpas e órgão. Quem lhe teria ensinado a arte musical? Dessa passagem concluímos que o ser humano já nasce com a música incrustada na alma. Da canção de ninar a marcha fúnebre, sempre haveremos de conviver com essa arte tão sublimada. Então a música tem o seu papel fundamental. A finalidade da música. Se levarmos em conta que o maior anseio da alma humana é justamente enaltecer o Criador, deduziremos serem estas as principais finalidades da música. Louvar a Deus, divulgar o Evangelho, alegrar a alma daqueles que anseiam o Redentor. O objetivo da música é esse. Louvar a Deus. Aí tem aqui um salmo muito poderoso, o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai ao Deus do santuário, louvai ao firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o como som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e flauta, louvai com instrumento de cordas e flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150, que poesia linda, não é? Enaltecendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se no Éden Adão utilizava-se de algum tipo de música para enaltecer o Criador, não sabemos. Sua pureza já não seria formidável melodia? Também não sabemos, os patriarcas entoavam algum hino nas suas devoções. Com certeza, eu acredito que sim.
Ajudar na pregação do Evangelho. A música pode fazer isso? Pode sim. Alguém disse aqui, ó, um dos mais nobres objetivos da música sacra é a divulgação do Evangelho da salvação da alma humana. Muito bom, com uma boa colocação. Os hinos de Paulo e Silas cantavam na prisão, promoveram certamente a divulgação da palavra de Deus em Filipos. Né? Eles estavam presos ali e começaram a cantar. E depois daquela música, a vida de muitas pessoas nunca mais foi a mesma, principalmente daquele carcereiro, né? Que se entregou a Cristo e teve a sua vida, com certeza, e da sua família transformada pelo poder de uma canção ungida, uma canção que trazia no seu bojo uma palavra de transformação, uma palavra de libertação, né? Palavra de Deus. A música como consolo e recreação da alma. A música é para consolar. Às vezes você está tão abatido. Às vezes você está tão abatido. Aí você começa a cantar um hino. Ou você começa a ouvir um hino, uma canção. E o Espírito Santo vem, preenche aquele vazio da tua alma com uma música, com uma canção, com um hino. Por que ele tem esse poder? Tem um hino da harpa que o autor colocou assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As mais lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, a outra canção diz, em vez de murmurar, canta. Não é? Em vez de você murmurar, cante um hino. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Então, a música tem esta função. Consolar a alma e trazer momento de recreação também, por que não? Claro. A necessidade da educação musical. A música sacra não é um mero aparato litúrgico. É indispensável ao culto e imprescindível ao consolo da alma. Por isso deve a educação cristã fazer dos fiéis uma comunidade de adoradores. É claro que nem todos estes terão capacidade de levita, porque no seu santo templo ressaltavam sublimemente a arte musical. Assim como há pregadores leigos, também há cantores leigos, claro. Nem todos serão cantores. Nem todos. Mas não é por isso que eu vou deixar de cantar. Não é por isso que eu vou deixar de adorar. Prestar a minha adoração ao meu Senhor. Aí vem aqui, ó. A música é indispensável à igreja. No entanto, não é parte mais importante do culto. Jamais poderá substituir pela exposição da palavra de Deus. Apesar de ser fundamental, mas ela não pode substituir a palavra. A palavra é insubstituível. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você almoce. A Bíblia é o almoço. Você não pode transformar o almoço em lanche. Não. O lanche é o lanche, o almoço é o almoço. Ah, mas eu estou estudando, estou lendo um livro bíblico. Sim. Quem falou para você que substitui? O almoço é almoço. O lanche é lanche. Não confunda. Ok? Então, a palavra é a alimentação oficial. Os livros e qualquer outra coisa que você estiver lendo, outro livro que você estiver lendo, seja ele até devocional, é lanche. Tá bom? A necessidade fundamental, precisamos adorar o Senhor. Todavia, os que louvam a Deus fazem melhor entoar um cântico com a arte de júbilo, porque ele merece toda a glória, toda a honra. E além disso, a música, quando bem conduzida e colocada à disposição do serviço divino, ela pode direcionar o comportamento de toda a alma, de toda uma geração. Conforme disse André, dai-me o direito de compor as canções de uma nação, e eu não me preocuparei com quem faz as suas leis. Então a música é indispensável à igreja. No entanto, não é uma parte mais importante do culto. Jamais pode substituir a exposição da palavra de Deus. Apesar de Lutero haver dito usar a música acima da teologia, ele jamais poderá roubar o espaço da doutrina. Então é claro, e ela pode até ficar acima da teologia, mas acima da doutrina, jamais. A doutrina, ela é indispensável. Tá bom? A Bíblia, ela é indispensável. É a sua refeição oficial. Tudo aquilo que for, mais que for colocado, é lanche. Tá bom? Então a necessidade da educação musical,
Porque ela tem todo esse papel da adoração. E quando a gente canta um louvor, né, um louvor inspirado, estou falando aqui de música sacra, que você canta uma música sacra, né, aquilo vai preparando o teu coração, para quando a palavra vier, você já está mais quebrantado. A música tem esse papel, consolo, consola a alma, e também ela pode trazer momento de recreação, tá bom? Então nós vamos aqui para a parte do questionário, tá bom? Na página 62, o item de número 6, a questão de número 6, assinale com X a alternativa correta. Até bem pouco tempo achava-se encarregada por todos os empreendimentos educacionais da igreja, inclusive para a formação de missionários. Aí vem a letra B, a escola dominical. O número 7 é a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma humana. Aí vem letra D, a música. 8. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. São recomendações dadas aos cristãos por letra A, Tiago. Aí vem marque C para certo e E para errado. A igreja de Cristo é uma comunidade adoradora e educadora. Nunca uma comunidade de serviço. Isso aí é errado. É uma comunidade de serviço, sim. 10. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, as escolas de formação de missionários já possuem uma tradição de quase 200 anos. Isto é uma verdade, ok? Então, 6, letra B de bom. Número 7, letra D de dado, né? Não é de Deus porque é minúsculo. 8, letra A. O 9, letra E de errado. E o número 10, letra C de certo. Tá bom? Então, eu espero ter contribuído aí com a sua fé durante esse momento em que nós falamos sobre a educação cristã. A próxima vai ser sobre a educação, a introdução à pedagogia, não é? E aí a gente vai poder discutir um pouco melhor sobre essa questão. Então, muito obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe.